Fala pessoal, bem-vindo ao Chegando em Orlando. Como vocês sabem, a gente traz convidados aqui que ajudam brasileiros a entender oportunidades aqui nos Estados Unidos, seja oportunidade de vida, profissional, fazer dinheiro, como é que as coisas acontecem. E tô eu e hoje também o nosso amigo Leandro e o Jefferson da Pre-State, que trabalha com real estate, com imóveis nos Estados Unidos. Então, se você está no Brasil ou está nos Estados Unidos, tem dúvida de qual a melhor opção de investimento, a gente trouxe aqui o cara para responder essas perguntas para você, certo, Leandro? É isso aí, galera. Como sempre, semanalmente, novidades para vocês sobre Chegando em Orlando e sobre esses caras que fazem a diferença aqui nos Estados Unidos. E a gente tem que transmitir para vocês tudo que é bom. E é isso que é o nosso objetivo, né, Kil? É isso aí, é Então, isso hoje a aí. gente traz para vocês o Jefferson Slam, que é um Jefferson, cara referência em negócios aí nos Estados Unidos. E vai se apresentar. Bem-vindo, Jefferson. Muito bom, prazer enorme, viu? é, Kio, também o Leandro aí. Muito obrigado aí pela oportunidade. Bom demais estar aqui com vocês. Compartilhar um pouquinho, né, daquilo que a gente tem vivido aqui na América, vida pessoal, profissional, um pouquinho sobre os negócios, ambiente de negócio aqui nos Estados Unidos. Com certeza colaborar aí com o pessoal que está assistindo. Vamos sem embora. dúvida, acho que mais do que o negócio quando a gente traz as pessoas para cá, é a história das pessoas que acabam inspirando quem quer vir para cá, ou quem está aqui, ou quem está buscando uma nova ideia. E você tem uma história muito interessante, porque você fez uma transição de carreira, ah, aqui dentro já dos Estados Unidos. Não é que você veio pensando em fazer alguma coisa, mas você acabou estudando as oportunidades e identificou É o verdade. real estate, a parte de imóveis aqui como uma oportunidade. Mas de onde surgiu a ideia de vir para os Estados Unidos? Por que que você veio para cá? E o que que você fazia quando veio para os Estados Unidos? Muito bom, muito bom, muito bom. Então, só referenciar um pouquinho aqui, né? Sou casado com a Simone. 2 filhos lindos, maravilhosos, o Matheus e o Lucas. Família abençoada. Família linda, modesta parte, não é porque é minha não, mas lindos, É, lindos. E muito feliz, né, por ter feito toda essa transição. Considero que a gente está aqui num momento muito bom na América e, claro, com muito trabalho e tudo partiu de uma história, né. Então eu estava lá no Brasil por volta de 2015. Então eu trabalhava numa companhia na área de telecomunicações lá. E eu resolvi então, tiveram alguns problemas na empresa, aquele cenário político da época lá de impeachment da Dilma, todo aquele cenário político do Brasil. Então teve uma demissão em massa na empresa que eu trabalhava na época. Então naquele momento eu falei: "Não, é hora de empreender". Já tinha esse desejo no coração. Então, a demissão foi na sexta-feira. Na segunda-feira eu falei: "É isso que eu preciso". então, dessa forma, a presidenta te ajudou ali a ter a virada da chave. Nossa, ela foi assim, Uma mãe, a chave que eu precisava, realmente. É uma mãe. uma filha, não, filha da mãe, legal. Desculpa, continua. Mas aí foi como se diz, né, assim, muitas vezes é difícil a gente tomar uma decisão tão importante dessa de empreender, quando o cenário está todo positivo, né, você precisa de uma força maior para isso acontecer. No meu caso, na minha experiência, foi o fruto de uma demissão. Então, na segunda-feira eu falei para minha esposa, né: só tem nós 2 agora, nós vamos ter que fazer esse negócio acontecer". Então eu já tinha uma larga experiência na área de tecnologia, e aí resolvemos empreender. Então nós criamos uma empresa nessa área de TI, e todo o nosso negócio ele foi concentrado em sublocar profissionais que entregavam um serviço de TI na ponta. Então, às vezes a empresa precisava trocar um servidor, trocar um equipamento, no Rio de Janeiro, precisava trocar um equipamento em Manaus. Então nós, sempre sublocávamos um profissional da área de tecnologia lá em Manaus ou no Rio de Janeiro para executar o trabalho na ponta. E a gente fazia a coordenação desse contrato. Foi um modelo de negócio que a gente foi costurando, né, e aí quando a gente se viu, a gente estava diante de um cenário que a gente tinha profissionais de TI em vários locais do Brasil já. Aí a gente pensou: "Ok, a gente já conseguiu avançar aqui". Primeiro começamos numa base de São Paulo,
e conseguimos avançar para o Rio. Daqui a pouco a gente estava com técnicos em Manaus e daqui a pouco a gente já estava com técnicos na nossa base de dados no Brasil todo. Falou, pô, legal, bacana, as coisas estão acontecendo bem aqui. E aí a gente colocou na cabeça, e tá, o que que nos impede de alcançar outros países? Foi aí que entra então, vamos agora para a Argentina, vamos copiar esse mesmo modelo, Argentina. Copiar o mesmo modelo, Colômbia. Vamos copiar o mesmo modelo, Estados Unidos. E você já falava espanhol para conseguir expandir para aí? Não. Ah, Foi aí que eu comecei a fazer curso de espanhol e aí foi seguindo. Mas assim, as coisas foram até natural, né? Na medida que a gente atendia super bem o Brasil, os clientes foram demandando oportunidades em outros países. Então a gente ia fazendo realmente sobre demanda e abrindo outras regiões sobre demanda. Então, tá Ok. tendo um projeto agora na Argentina. Ok, então vamos construir um time lá. E assim as coisas iam acontecendo, tal, né? E aí que a gente se viu, então, num cenário que começou a ter algumas oportunidades nos Estados Unidos. E então, em 2016, logo um ano depois, a gente já estava com a empresa aqui nos Estados Unidos. Então, eu sempre falo que essa jornada do empreendedorismo, né, que eu passei foi, claro, desafiadora como é para todo mundo, mas foi uma bênção, porque foi essas etapas que permitiram com que a gente, logo no ano seguinte, já tivesse a nossa base aqui nos Estados Unidos. então você chegou nos Estados Unidos ainda operando a empresa de tecnologia na América Latina. Isso mesmo, isso mesmo. Ah, Morando do Ok. Brasil, a empresa chegou primeiro que a gente aqui na América, né? certo. Logo em 2016. Então Primeiro foi surgiu o negócio aqui, as oportunidades, isso mesmo. e aí como é que surgiu a ideia de falar, eu tenho a empresa lá, quero me mudar para lá. Por que que você não mudou para lá, para Uruguai? Por que Estados Unidos? E aí, com o passar do tempo, né, 2017, 2018, os clientes eles foram sempre canalizando todos os recursos deles nos Estados Unidos. Para eles era muito mais conveniente pagar para os nossos serviços nos Estados Unidos do que pagar no Brasil. Então a gente estava com o nosso custo fixo todo no Brasil, os funcionários, a operação nossa, e nos Estados Unidos, então, o caixa. Então a gente estava num cenário perfeito. Perfeito, é verdade. Cenário perfeito. Assim, Recebe em dólar, gasta em real. sonho de todo mundo era ter uma operação como essa, né? Então, realmente, a gente cresceu muito com esse modelo dessa forma, né? O nosso custo de operação muito baixo, operação nossa rodando já nos Estados Unidos, crescendo, né? E aí chega então em 2020, né? Pandemia, né? A gente estava numa crescente no Brasil, alugando sala comercial 3 vezes, 3 vezes mais do que quando a gente começou, 20 funcionários, né? E aí chega na pandemia, então, afeta diretamente o nosso negócio. O nosso negócio, ele era justamente visitar o cliente. A gente precisa ir a campo para instalar os equipamentos. E aí, então, o grande problema é como que nós vamos visitar os clientes se está todo mundo trabalhando de casa e os equipamentos estão sozinhos lá nas É curioso, né? O empresas, né? pessoal pensar, tecnologia só trabalho remoto, nem sempre, né? Nem sempre, exatamente. Então, o nosso negócio justamente depende dessa visita em loco. E aí a gente teve, assim, uma queda drástica, né, do nosso faturamento. Mas aí a gente tinha outras linhas de negócio. Então a gente fazia muitas vendas de equipamentos também na época. E essa linha de negócio, assim, bombou na pandemia porque havia aquela falta dos semicondutores, né? Então não, era muito difícil fabricar equipamentos novos e a gente tinha um relacionamento muito forte com os fornecedores nossos e eles tinham muito estoque. Então a JTI conseguiu vender muitos equipamentos nessa época por conta do estoque que a gente tinha com os fornecedores. E aí a gente nadou de braçada nessa época, apesar de a gente ter uma queda na linha principal, a segunda linha de negócio, assim, foi sensacional, a Mas gente conseguiu você já manter estava bem. aqui quando isso aconteceu? Não, você veio Aí depois do Covid? isso, aí que teve a pandemia mudou totalmente o regime, né, de trabalho, né. Então, não só as linhas de negócio, mas mudou também muito a dinâmica, né, do trabalho. Então, a gente começou a se deparar num cenário que a gente precisava continuar crescendo e os funcionários, as pessoas que a gente tentava contratar, eles não queriam mais ir para o escritório. Assim, não, agora eu só quero trabalhar remoto. E aí começou cada vez mais a aparecer um movimento que a gente contratar pessoas fora do Brasil.
Então a gente Que foi o que começou, ajudou, né? e foi o que ajudou muito para a Que foi o gente que continuar. ajudou. A gente continuou crescendo na pandemia, mas a gente não conseguia contratar pessoas mais na cidade onde a gente estava. Então a gente conseguiu contratar pessoa na Argentina, pessoa no México, as coisas Na foram Índia. na A Índia Índia. tem um mercado muito bom. Filipinas, até acho que tem 3 funcionários lá na operação da empresa de tecnologia até hoje, das Filipinas. Então foi o que potencializou, né? Foi o que potencializou esse desejo da gente, né? Porque a gente sempre ficava naquele sentimento, tá, mas e a equipe aqui, né? Como que vai ser o cuidado com a equipe, toda essa base de colaboradores que a gente tem? Como que vai ser isso se a gente estiver longe, né? Então era um desafio que a gente tinha. Mas com essa mudança de cenário, onde a gente estava contratando pessoas em vários outros locais, aí abriu uma janela, então, para a gente, então, fazer a migração para os Estados Unidos. Nessa época, mais de 50% do nosso faturamento já era nos Estados Unidos, então a gente também tinha uma necessidade de estar aqui, entendendo mais o mercado americano, para potencializar ainda mais a companhia, né? E aí, E que ano claro, que você chegou aí, Jeff? Desculpa. 2022 a gente chega, em 2021 a gente toma a decisão de vir, Sim. em 2022 a gente chega aqui em abril de 22. 22 já estava fluindo as coisas aí, voltando tudo. Já tinha voltado, na verdade, né? Já tinha voltado, é. Mas essa decisão ela veio por motivos comerciais ou pessoais? Assim, eu entendo o motivo que te trouxe para cá. Falar, meu negócio está expandindo, eu vou aproveitar a oportunidade e tal, e vou para os Estados Unidos. Mas como é que Sim, foi esse alinhamento em casa? Sempre foi um objetivo? Ou começou a considerar depois que o negócio começou a crescer? sim. Eu acho que para quem já é dessa área de tecnologia, né, que era a minha formação original, sempre existe aquele desejo, né? Toda a literatura que você vai ler, você já lê ela em inglês, né? Todas as big Todo techs estão As big aqui. techs estão aqui, você fala: "Meu, que mundo que é esse?", né. Então você quer beber da fonte. Então eu, natural de tecnologia, queria beber dessa fonte. Como que é isso aqui, né? Quando eu chego aqui, eu vejo que falo: meu negócio eu pensava que era de um jeito, quando eu cheguei aqui era de outro jeito, consegui enxergar outros horizontes, né". Então a gente ficava sempre com esse desejo sim, não só do business, mas também pessoal, beber da fonte do que era a tecnologia, do que era o nosso negócio aqui. E claro, toda a questão política, econômica do Brasil, cuidado com os filhos, né? A gente estava nesse período aí com filhos menores ainda do que eles estão agora, então a gente sempre ficava naquilo. E aí, esse é o cenário de família que a gente quer para os nossos filhos, esse é o cenário político, econômico, né? Então é aquilo. O pai sempre vai buscar o que é melhor para os seus filhos e foi isso que a gente entrou em consenso, então, tanto eu quanto a Simone, que era o melhor. Mas a gente sempre teve algo assim que tirou uma pressão nossa, dessa mudança. O que que a gente fez? A gente sempre colocou na cabeça: não é eterno a gente morar nos Estados Unidos. A gente não, a gente vai chegar lá, vai avaliar e vamos ver. E aí? Estamos gostando, não estamos gostando? Vamos ficar aqui por mais um tempo, não vamos? Então eu acho A que vida vai desenhando, né? a vida É vai uma desenhando. junção, Então é literalmente uma junção, porque você desenha e o interessante é que você já tinha fincado seu pé aí, então a dúvida ela se dividia. sim, Tipo, eu vou, mas eu já tenho negócio lá, então se der certo eu fico, se der errado eu volto. isso Você aí. vai naquela cabeça, né? E como a operação já estava nos Estados Unidos, a gente morava no Brasil, então para a gente voltar também era só pegar o avião e voltar, né? Sim, estava confortável para a gente nesse sentido. Então a gente realmente não quis colocar um peso forte na nossa mente, no sentido, vamos mudar para os Estados Unidos, vou viver lá o resto da vida, vou morrer lá, sabe? Um negócio, algo muito forte assim, não. Tipo, não, vamos lá, vamos passar um tempo. Passado um ano, a gente então avalia, e aí, vamos continuar mais um ano? E assim vai. Isso puxa muito na linha do que a gente sempre bate aqui do brasileiro, que normalmente é bem. Normalmente, não é uma regra, que é bem sucedido. Ele é bem sucedido porque ele chegou aqui com planejamento, ele fez a coisa certa, ele setou a expectativa certa, que pode dar certo, pode dar errado, se der errado, o que acontece. Então você veio já com esse planejamento, mas junto com o planejamento vem também as expectativas, Sim. né? Será que vai dar certo? Eu pensei que ia ser dessa forma. Teve alguma coisa que você fala, isso aqui não é exatamente o que eu imaginava, ou com base nas suas pesquisas, que eu te conheço, Sim. foi exatamente do jeito que você pensava? Sim, eu acho que quando a gente chega aqui, você é um bebê, né, como eu sempre falo.
Então você não sabe matricular seu filho na escola, não sabe comprar um carro, né? Deixa eu parar pra perguntar, você já veio com inglês ou o inglês desenvolveu Já aqui? tinha, já tinha, Beleza. já tinha. Claro que aqui a gente aprimora mais ainda, mas eu já tinha a experiência. Mas quando você chega aqui, aliás, o inglês é uma das expectativas, né? Porque você chega aqui e você acha que o seu inglês tá maravilhoso, né? Que você vai chegar aqui e tá abalando, né? Você vai falar com o Trump e tá tudo certo, se ele Mas chegar na sua frente. mas você tá na Flórida, você tá é português e Temos essa espanhol. vantagem, é. Quando você passar da Flórida e entrar nos Estados Unidos, aí você fala inglês. Chegar para cima, né? Mas isso, claro, é uma das questões, que você vem com uma expectativa, aí quando você vai pedir um lanche né, no McDonald's, você fala assim, eu pensava que eu estava melhor, né? Então, eu acho que todo mundo que chega na América, você chega assim com uma expectativa, você vem com um nível de confiança super elevado, porque eu era isso no Brasil, eu era aquilo no Brasil, e você chega aqui, você naturalmente você precisa dar um passo para trás. Eu, por todo mundo que eu falo, todos falam a mesma coisa. Todo mundo chega na América, dá um passinho para trás para dar dois para frente. Porque é mais uma coisa você chegar Exato. na casa de um amigo, né, pô, e você querer dominar o que tá dentro da casa Pegar dele. o controle da TV. Exato, é a mesma coisa. Então eu acho que é natural também a gente chegar num pensamento de falar assim: "Não, espera aí, deixa eu abaixar um pouco a bola", entre aspas, né, deixa eu viver o jogo, né. E aí é aí que as pessoas falam que é 1 ano só para você viver esse jogo. Eu vivi justamente isso. Só que aí vem a quebra do paradigma. Eu dou um passo para trás, mas não quer dizer que você é uma opção, mas não quer dizer que você precisa dar um salto para trás. Por Não, exemplo, exato. tem pessoa que eu conheço que fala: "Ah, não vou", o cara é, sei lá, gerente no Brasil. "Ah, eu não vou para os Estados Unidos trabalhar em obra". Sim, Para mim não tem nada errado, mas também dar um passo para é. trás não é trabalhar em obra, sei lá, é um gerente que vai virar um analista e depois vai ter que É, prosseguir na e é uma carreira, coisa né. muito subjetiva também, né? Porque às vezes você dá, até na sua vida profissional, você dá um downgrade porque você, vamos supor, você tem uma área de uma super responsabilidade, está bem remunerado, tudo, só que o seu psicológico abala, você não consegue dar atenção para teus filhos, para tua família, então o downgrade ele faz parte do Você tá crescimento da falando de vida, mim, porque é? às vezes você desce 3 steps, só que o que você ganha, você vive feliz, muito mais feliz do Isso que mesmo. quando você ganhava 3 vezes É, mais. Então as é, pessoas não entendem isso como uma evolução, né? Elas é. entendem que dinheiro está na frente. E É, quando você chega nos Estados Unidos, você percebe que não é isso. Porque tudo que você faz, você se mantém bem. Você só precisa de um direcionamento e, obviamente, que você quer ter algo teu, você quer progredir. Mas o passo para trás aí, além de ele ser essencial, é, é necessário. eu acho que E a aí você se gente descobre a partir daí. acaba revendo as prioridades, né, quando vem para cá, por exemplo. Eu não preciso mais localizado, né, onde a gente mora. Eu não preciso mais me preocupar com segurança. Eu não preciso mais me preocupar com uma educação de qualidade. Ah, então eu me permito olhar também agora algo que eu não olhava antes. Então, eu acho que Isso. a gente escolhe os nossos problemas. O problema do Brasil é que o Brasil escolhe os nossos problemas. E aqui eu acho que a gente escolhe aquilo É, que a gente, como que a gente está montando a nossa vida, nossas peças do Lego, isso somos aí. nós que estamos pegando e encaixando até achar o É. nosso E objetivo, né. construindo a jornada, né. Quando eu falo também de um passo para trás, né, não é só no sentido da profissão, da grana, mas é no sentido realmente também você não sabe nada. Você chegou aqui, você vai matricular seu filho na escola, você não sabe o passo a passo do negócio, vai comprar um carro, né, vai comprar um É um seguro. bebê. É um bebê, então a mentalidade é justamente essa: "Espera aí, eu tô chegando num país, né, tô aqui para aprender, você tem que vir de coração aberto para absorver todas as oportunidades que Deus vai te encaminhar". Então, se vier com essa mentalidade, com certeza é sucesso, né. E foi assim que as coisas foram caminhando na minha vida, e graças a Deus aí tem tudo corrido super bem. E o que que você acha? Você falou da mentalidade do sucesso. O que que você entende, por exemplo, que é um tipo de comportamento que é o oposto, o tipo de comportamento que é a mentalidade do fracasso, ou a ação que leva o brasileiro aqui, ou aqui em qualquer lugar do mundo que acaba Sim. gerando fracasso. Eu acho que muitas das pessoas saem no Brasil já com um status, né. Então eu sou isso, eu sou aquilo, e ela chega aqui e ela entra extremamente com esse mesmo status. "Não, aqui eu quero ser o que eu era no Brasil". Isso.
Falou tudo. Isso daí, sim, a América, no meu ponto de vista, não permite esse tipo de comportamento. Não tem Aqui o mercado espaço. é muito dinâmico. Aqui você vê várias pessoas empreendendo em uma área, empreendendo em outra, aprendendo uma coisa diferente. As oportunidades são gigantes em vários setores. Só que se a pessoa ficar travada no mundo que deu certo para ela no Brasil, esse mesmo mundo não se encaixa aqui. Por mais que ela tinha uma boa posição, um bom conhecimento naquele nicho, aqui o nicho dela vai ser totalmente diferente do que era no Brasil. O mesmo business, o mesmo tudo é diferente. Perfil de cliente é diferente, perfil de como atender o cliente é diferente, a mentalidade americana é diferente. Então, para mim, esses comportamentos a América não perdoa. Então, a pessoa que ela vem com o coração aberto, ensinável para aprender, para estar disposto a fazer realmente o que aparecer, a estar com a antena ligada no entorno dela sobre oportunidades, ah, não tem como dar errado. Então, por isso que a América é conhecido como a terra das oportunidades, para as pessoas que estão abertas para isso. E E outra coisa que não essa é tem a minha espaço, convicção. Jeff, desculpa te cortar, é o famoso jeitinho brasileiro, que é cultural, né? Nós fazemos Total. parte dessa cultura, É, mas existem pessoas e pessoas. Tem pessoas que fazem parte de uma cultura do jeitinho brasileiro, mas se você muda para outro país, você sabe que isso não se encaixa. E você respeita a cultura do país que você vive. Se você for com a mentalidade que você tem que se adaptar ao país que você está vivendo, você vai viver bem. isso aí. Quando você começa a fugir e querer inserir sua cultura numa cultura que não é tua, você pode ver que você vai estar com os dias contados. Isso a gente vê muito acontecer aí. E, e da onde surgiu real estate na sua vida? O cara que só fez tecnologia, sei lá, por 20 anos, e aí de repente surge o real estate. Por quê? Muito bom, muito bom. Mas antes do real estate, tem outro fato que você também não sabe, que eu vou te falar agora. Olha aí. O, de novo, essa é a mentalidade que todo brasileiro precisa ter na América. Então, logo quando eu chego aqui, a gente já tenta se conectar. Então, você vai em eventos de networking, você tenta falar com pessoas. Você tem que beber da fonte, você tem que ouvir das pessoas que já estão aqui. Assim, meu, ó, isso daqui que tá funcionando, o mercado tá indo para cá, tá indo para lá. Esse é um tipo de business que está dando certo. Então, logo quando eu cheguei, assim, uma das primeiras coisas que eu enxerguei de oportunidades, né, de negócio aqui, além da companhia de tecnologia, né, foi também um mercado de vendas online, Amazon. Então, eu pude me fazer alguns cursos, fazer algumas mentorias, cursos nessa área de vendas online, produtos online. Então, eu tinha uma loja na Amazon. Então, foi o primeiro teste da América que eu realizei, né? E aí, eu, por fim, acabei não querendo continuar essa empreitada, né? Mas foi o primeiro teste. E como que eu soube isso? Porque eu estava aberto a fazer coisas diferentes daquilo que eu fazia. Então, não tinha nada a ver mais ter uma loja na Amazon, nada a ver mais com tecnologia. Fui aprender coisas novas, conversar com pessoas novas, diferentes, né? E aí, naturalmente, as coisas vão acontecendo, não tem como. A pessoa que está aberta para ouvir, as coisas vão surgir. É como um imã, né? Que as coisas vão aparecendo para você, muitas vezes sem ser, né, não tá, você está preparado, mas você não está buscando necessariamente. Mas você está aberto para ouvir, para escutar. Então, hoje, graças a Deus, né? Tem vários amigos que me procuram e falam assim, olha, e esse negócio aqui, o que você acha? Essa oportunidade aqui, o que você acha? Então, naturalmente, você servindo as pessoas, você aberto para novas oportunidades, as oportunidades vão surgir. E aí logo depois então dessa empreitada da Amazon, né, aí eu falei: "Nossa, eu acho que estou gastando muita energia nesse negócio". Era um negócio produtivo, né, mas eu, comecei também a visualizar que o que regia a América eram 3 coisas. Nesses mesmos eventos que eu ia, as pessoas me falavam exatamente isso. Não foi um evento, não foi 2, foram vários. Questionando um, questionando o outro. E aí, o que que rege a América? Como que a banda toca aqui nesse lugar? As pessoas sempre me citavam 3 coisas. As pessoas falavam real estate, crédito e sistema tributário. Eu falei: "Uau!". Aí eu ouvi isso de uma pessoa, eu falei: "Ó, legal, né, obrigado, tal". Guardei comigo. Aí ia num outro evento,
Daqui a pouco, ouvia a mesma coisa, claro, de formas diferentes, mas levando para o mesmo princípio. Falei, uau, tem alguma coisa nesse sentido. Eu falei, cara, vamos estudar esse negócio. Vamos estudar, então, para visualizar o que que é isso daí, né? Empresa de tecnologia continuando a mesma dose ali, né? O mesmo volume de trabalho, mesmas coisas, era o que me mantia, que era a minha segurança, né? Mas eu falei, por que não explorar mais sobre essas três coisas, né? Então foi aí então que aí logo outras coisas que a gente chega, né? A gente chega, primeira coisa que dando umas aspas aqui que eu lembrei agora. Primeira coisa quando a gente chega aqui começa a fazer todos os cartões de loja, né? É verdade. Vai crescer o Ah, crédito. Não, é porque o pessoal fala assim: "Não, você chega na América, você precisa fazer o seu crédito, né, você precisa ter o credit score. Tem que ter uma boa nota de credit score". Ah, beleza, como que faz então um bom credit score? Não, você precisa fazer cartão, né, você precisa pedir cartão de crédito. O que eu pedi de cartão de crédito nessa época não está escrito. Até hoje eu colho frutos negativos É mesmo? de tanto Negativo? exato. de Porque tanto você não de pode inquiry que pedir tem lá, muito. porque demora Ah, é 5 anos para verdade. sair alguns, né. Então até hoje colho frutos em relação a isso. Mas por quê? Porque eu não tinha a noção, o conhecimento necessário, né. São coisas que você vai apanhando aqui naturalmente, né. Mas hoje, claro, já faria muitas coisas diferentes, né. Isso eu acho legal. O brasileiro que chega aqui, assim que tiver a oportunidade, faz um curso de como aumentar, como Crédito, criar, isso como aí. expandir o seu crédito. Faria isso, assim, de olho fechado hoje, com Eu certeza. fiz. Eu É, fiz quando eu cheguei aqui, eu fiz um curso de investimento, né? Eu queria entender, mas não investimento a nível de empreendedorismo. Eu sou um filho da CLT, então eu queria saber estoques, como é né. que é, stock Isso aí. options, a previdência privada aqui que é diferente, mas tem muita similaridade com o Brasil. E parte do conteúdo eu estava falando de crédito. Sim. Isso foi nos meus primeiros 6 meses. Isso te salvou até Um- hoje, né. Em um ano, meu crédito estava bem alto, assim, estava Sim. mais do que suficiente para comprar casa. Olha isso. Até, mas se não tivesse atentado, se não tivesse, eu fiz lá os cartões de crédito, nem você, me apliquei, porque é uma coisa que eu escutei também quando cheguei nos Estados Unidos falando, não, mas aí não, você não, um cartão de crédito não parcela. Falei, puxa, eu vou ter que pagar tudo à vista. Aí fui numa loja para comprar sofá, não sei o quê. Não, faz o cartão da loja, eu não consigo parcelar no meu cartão do banco, mas se eu fizer um cartão da loja, eu pago em 5 anos. Falei, pô, É isso que eu quero. 5 anos, é isso Melhor que que o eu quero. Brasil. Eu fiz e meu crédito bombou usando Sim. técnica que eu aprendi, mas se eu não tivesse Olha isso. aprendido, É. não sabia o que ia acontecer. Então quem tá vindo pra cá, pega aí, o começo é o furacão, né? Mas assim que o furacão dá uma Isso aí. acalmada, vai Não, lá e mas é faz um curioso cursinho. falar isso, porque eu também fiquei todo atrapalhado. Eu fui É. igual o Jeff aí, ó. Eu peguei um cartão, eu usava ele até a tampa, pagava. Usava até a tampa, pagava. Aí o crédito, ao invés de subir, caía. Eu não entendia. Você, É. você pulou a Aí eu fui regra lá, dos ela falou, não, você não 30%. pode usar tudo e pagar. Eu falei, mas se eu tô pagando em dia, tem que subir. Ela falou, não, você tem que usar no máximo 60, Não, 70% do 30, limite 30, e pagar. 30%. E aí ela começou a explicar, quanto menos você usa e mais você paga, eles entendem que você não está precisando. É isso aí. Então aí comecei É. meio que tentar entender, mas eu bati muita cabeça para entender isso. Então o que você falou, o curso para você aprender a gerir é importante, é importante. Totalmente, Inclusive vamos totalmente. trazer alguém que dá curso aí para galera Ó, aprender. Total, já total, temos o expert aqui, ó. Temos, Vamos ter total. que voltar aqui para Sim. falar só de Só crédito. de crédito, só só de de crédito. crédito. É. Pois é, então, aí a gente essa questão de crédito é um barato, né, assim, a gente pode depois falar só um Dá um dia podcast só sobre disso. crédito, É. porque a quantidade de Ou de crédito. oportunidades que existe Pode crédito. pode crédito. A quantidade de oportunidades que existe com crédito aqui é absurdo, né, absurdo. Ah, mas então eu fui, assim, obrigado, né, assim, quase que, né, quase não, tenho certeza que foi, né, Deus falou assim: "Cara, você tem que estudar essas 3 coisas aqui". E aí eu percebi que essas 3 coisas, esses 3 elementos estão totalmente ligados um com o outro. Então você tem real estate, você tem sistema de crédito e sistema tributário. Eu falei: "Mas o que que tem a ver sistema tributário, né?" Assim, é um negócio que eu sempre odiei, né. No Brasil a gente paga o contador e ele que precisa entender dessas coisas, mas aí que eu pude entender que tudo isso está conectado uma coisa com a outra. Então o próprio sistema de crédito, né, o sistema, desculpa, tributário, o americano usa muito o real estate para pagar menos imposto. O americano não compra casa porque ele gosta da casa. Ele compra casa, nem vê a casa muitas vezes. Ele só compra
porque aquilo ajuda ele a bater no imposto de renda dele no final do ano. Então, existe uma regra que a gente chama aqui de depreciação. Então, você vai pegar o valor do imóvel, você vai dividir o valor do imóvel em 27 anos e meio, e aí você pode usar esse resultado dessa fração de abatimento no seu imposto de renda todo ano. Então, vamos colocar assim um cenário, sei lá, de 500 mil. Pega 500 mil, divide por 27 anos e meio, né? 27,5. O resultado disso é o quanto você pode abater no seu imposto. Então, imagina que você vai ter que pagar, sei lá, $10.000 de imposto no ano. Então, o americano, ele já é consciente disso, ele fala, cara, eu preciso arrumar formas de pagar menos imposto. A gente está falando de legalidade, isso é regra americana. É isso que o Donald Trump faz, é isso que, né, os políticos criaram essa regra justamente para eles pagarem menos imposto. Se eles pudessem, eles segurariam essa informação só para eles, mas isso é informação pública. Então você pode usar esses benefícios que eles criaram para eles, para você pagar menos imposto. Então existe uma série de coisas aí que estão amarradas, né? E essa questão de tributação está totalmente ligado. É americano que compra casa acima do valor de mercado, que é uma loucura, né? Fala assim, não, eu não quero Não faz comprar, sentido nenhum, não né? quero comprar por 500, eu posso pagar 520, 530. Para ele tá tudo bem, ele só precisa bater mais no imposto de renda. A gente está falando de um cara que está jogando um jogo, né, milionário, né, mas ele joga um jogo, ele compra porque ele precisa bater no imposto. E a melhor forma de você pagar menos imposto na América é tendo ativos de real estate. Seja ele uma casa, então, uma single family, uma multifamily, e qual a modalidade for, né? Mas são coisas que os estoques, né, que são as ações americanas da bolsa, não traz isso para ele. Muitas vezes o negócio dele não traz isso para ele, mas o real estate é a maneira mais simples, mais fácil dele fazer isso. E aí os caras depois alugam essa propriedade e deixam lá, assim. A gente cansa de ver americanos que compraram uma propriedade, assim, 10, 20 anos atrás, e o cara, assim, esquece daquela propriedade e não paga o imposto, porque ele nem lembrava mais que ele tinha aquela casa. Ele comprou justamente por questões de estratégia tributária. Para pagar menos imposto. Caraca, eu É não sabia impressionante. disso não, cara. É impressionante. E aí, quando a gente fala de investimento em real estate, você tem eu sou um novato, né? Você tem o cara lá que quer comprar uma casa porque a construtora está construindo e o cara compra pensando, não, eu vou comprar para investir, que nem no Brasil, né? Vou comprar a casa porque Comprar na todo planta, né? ano vou comprar na planta porque É. ela vai valorizar e tal. Mas você entra numa modalidade diferente do jogo, Sim, né? Que você me corrige se eu estiver errado, tal, mas aí você tem essa e você tem, além de outra, você tem o flip. sim, O que é o flip para quem não entende do mercado americano? Talvez não é tão comum, acho que no Brasil. Eu nunca escutei falar no Brasil desse tipo de negócio, sim, mas aqui é super comum. E um dos desafios que eu tive para entender isso eu sei que existe muita discussão sobre credibilidade de encontrar a empresa certa, porque não é para qualquer um operar um negócio desse, sim, porque precisa de organização, você precisa saber realmente como dar retorno para os investidores. sim. Então, o que é o flip? Muito bom, muito bom. Existe várias, título de curiosidade, né? Que nos Estados Unidos você tem mais de 20 estratégias de real estate. Então, não tem melhor e nem pior, Eu né? já conheço 10%. Você já conhece 10%. Então, são mais de 20 estratégias diferentes. Sim, de formas de você fazer o mesmo jogo, né? Vamos dizer assim. Então, mesma ideia de você fazer real estate aqui na América. Então, você tanto pode comprar uma propriedade, sei lá, para aluguel, no método convencional. No Brasil, geralmente você tem lá ou Airbnb ou você tem um aluguel para uma pessoa, né? Que seria um contrato de longo período. Aqui você tem um contrato de Airbnb, você também tem um contrato que a gente chama de um intermediário, como um meio dos dois, e um contrato de long term, que é um contrato. Isso só para a gente falando de aluguel. Uhum. Então é um ambiente muito diverso, né? Assim, existe outras estratégias também fora de aluguel. Você também você pode comprar direto na construtora, você pode comprar então uma propriedade num leilão. Só de leilão mesmo, sim, existe mais de 10 tipos de leilão aqui nos Estados Unidos. Então, cada um vai ter um jogo diferente, uma particularidade diferente, né?
E você precisa, óbvio, se especializar, porque o mercado é muito diverso, né? Então, respondendo especificamente sobre flip, nada mais é do que você pegar uma casa, comprar essa casa num valor menor do que ela vale de mercado, fazer as reformas necessárias, ou às vezes nem reformas, mas reparos, poucos reparos, e revender essa propriedade com lucro. Basicamente é isso. Então, eu vou pegar uma propriedade aqui que está nessa posição e vou de A, vou levar ela para B e vender ela com lucro. Mas aí Simples. por que que estaria a venda abaixo do mercado? Isso aí. Aí que existe várias estratégias de você adquirir essas propriedades abaixo do valor de mercado, né? Então, ah, são você pode comprar uma propriedade, às vezes, exemplo, para aluguel e também fazer um flip. Então, o flip, vamos dizer que ele é um intermediário do processo todo. Ele é uma peça importante desse processo, mas ele não é só existe o flip, né? O flip é a metade do processo. Então, eu divido esse processo pelo menos em 3 fases. Você tem, então, a aquisição, você tem que comprar muito bem uma propriedade. Depois você tem que reformar muito bem. Quando eu falo reformar muito bem, é no sentido de, será que eu preciso gastar muito? Será que eu posso gastar menos? Relacionamento com contractor, gastar o menos possível para você ter o melhor resultado possível depois na terceira fase, que é a fase de venda, ou então a fase de aluguel. Você vai fazer um flip para aluguel, é uma estratégia de reforma. Se você vai fazer esse flip para venda, é uma outra estratégia. Então, sempre é importante a gente pensar nesse negócio em 3 diferentes fases. Tem compra, reforma, reparos e venda, né? Então, E no final essa você ganha na compra, né, Jeff? Você ganha na na compra, compra, é. sempre. Não s Claro, a compra eu digo que é, assim, é uma das peças mais importantes, mas, às vezes você tem um baita de uma oportunidade na compra, mas se você não saber fazer a gestão dela do durante, que seria justamente o reparo, reforma, você vai Sim. deixar tudo ali. É que a gente estava conversando um pouco nos bastidores, depois a gente acho que talvez consegue tocar, né? De pessoas que chegam aqui, como qualquer brasileiro, vem uma nova ideia de empreender, e aí vem a minha preocupação. Eu tenho dificuldade de encontrar pessoa em que eu confio antes de te conhecer. Que a pessoa vai lá e, que nem o Leandro falou, eu vou comprar na baixa, e aí eu vou reformar e vou dar para o investidor e ele vai fazer um lucro. Mas nesse meio do processo tem tanta coisa que é envolvida, É muitos desde a reforma, pormenores. documentação, legalidade, mercado, É, não é? Mão de obra, muitas. Mão de obra, né, que aqui também no caríssimo. Brasil a gente entende que não é fácil você ter mão de obras boas, aqui também é a mesma coisa, né. Ah, então só na área de aquisição, a gente tem várias formas de você adquirir essa propriedade. Então, você pode fazer uma negociação direto com o dono. Então, o que que leva uma pessoa a vender mais barato uma casa para uma outra pessoa? Às vezes ela precisa vender essa propriedade porque ela, sei lá, separou da esposa, precisa do dinheiro cash agora. Ou então a casa dela precisa de reparos, mas ela não vai conseguir vender daquele jeito, porque o banco não vai aprovar o financiamento dela, né? É só a título de curiosidade, 85% das casas aqui nos Estados Unidos elas são financiadas. Então, não é tão simples assim você vender uma casa que precisa de reparos. A pessoa sabendo disso, às vezes ela precisa do dinheiro cash o mais rápido possível na mão dela. Aí ela vai ter que vender abaixo do valor de mercado para entregar para alguém que resolva o problema dela e essa propriedade volte de novo para o mercado. Então isso leva a pessoa a querer vender mais rápido do que no método tradicional. Então a gente diz, um dos lemas nossos é que nós somos especialistas em comprar propriedades off-market, né? Que seria propriedades fora do mercado tradicional. Então, a gente não compra propriedades no mercado tradicional, porque a gente entende que no mercado tradicional são plataformas que esses imóveis estão disponíveis lá e que eles estão, assim, em perfeitas condições. Você vai vender no valor que vale no mercado. Então, que lucro que o investidor vai ter nessa transação? Você precisa, então, ter conhecimento para adquirir propriedades fora do mercado tradicional. E aí, para isso, Sim. existem várias estratégias para isso. Uma delas, então, contato com investidores. A gente tem também uma rede grande de outras companhias, outras empresas, que a gente também pode, similares à nossa, que a gente pode comprar essas oportunidades que eles já conseguiram. Então, às vezes eles estão com problema de caixa, eles precisam vender algumas propriedades que eles estão sob o poder deles, vende para a gente num preço que eles mesmos pagaram, ou um pouquinho acima, né?
Também tem a modalidade dos wholesalers, que eles só querem trocar um papel, né? Então eles fazem um acordo com um proprietário e aí eles falam: "Ah, ó, eu consegui esse acordo aqui, você não quer comprar esse acordo?" E aí a gente vai e compra esse acordo também. Existe também essa modalidade. E uma modalidade que a gente gosta bastante são os leilões de impostos aqui nos Estados Unidos. Seria basicamente um termo parecido com o Brasil, seria os leilões judiciais, né? Quando envolve o judiciário. Então, como o nome já diz, né, você tem que é toda uma tratativa judicial para você ter essas propriedades, né. Então e a gente é especialista nesse tipo de leilão. Então, esse tipo de leilão, você pode comprar a propriedade pelo preço da dívida de IPTU. Então, essa é a grande diferença. Nós conseguimos comprar bem abaixo do valor de mercado. O índice, né, de valor dessa casa não está sendo norteado pelo valor que o mercado diz que ela vale. É a dívida da pessoa. É pela dívida da propriedade. Então, que dívidas são essas? São as dívidas de IPTU. Na grande maioria das vezes são as dívidas de IPTU. E são casas que o proprietário ficou mais de 10 anos, muitas vezes, sem pagar. Existem alguns estados que são 2 anos, 3 anos. Cada estado, cada condado, né, cada cidade rege a sua regra do jogo. Então, aí Caraca, e também, ficam 10 anos, Jeff? Eles não tomam o sim. imóvel? Isso, aí fica 10 anos o cara sem pagar, né, e aí antes de vencer esses 10 anos, o governo então ele inicia um processo jurídico dessas propriedades, e ele fala: "Olha, veja só, e aí, você vai fazer o quê, né? O dinheiro do IPTU, né, que seria o IPTU do Brasil, ele precisa ser revertido para pagar o bombeiro, para pagar o professor da escola. É por isso que o serviço público americano funciona tão bem. Ou seja, naquele É. momento, o governo, sei lá, ele não está preocupado em um retorno de investimento. Não, não é dele. Ele está falando: olha, você me dê, sei lá, 10 anos. Você me deve $70.000. Eu quero $70.000 para pagar todos os tributos que vai para esses serviços aqui. Destinado. E aí chega ele e bota no leilão. Exatamente. Aqui na Flórida, né, um dado da Flórida, aqui no condado que a gente está, condado de Orange County, cerca de mais ou menos de uns 30% de todo o valor de IPTU que a gente paga vai direto para a escola. Direto. Então Eu vi tem essa. uma porcentagem direto para a escola. Alguns condados é até um pouquinho maior, um pouquinho menor. Aí depois você tem lá polícia, você tem bombeiro, todo o serviço público, né? Então o governo precisa de dinheiro para a máquina pública funcionar. Se ele não tem Direito. o, né? E, Direito. exato. E por isso que a gente enxerga, então, e pode ver como que a máquina pública ela roda tão bem aqui. Então, o governo ele exige que o cara pague o imposto dele em dia. E mesmo assim, em alguns locais, ele dá 10 anos né, de prazo para o cara pagar esse imposto. E aí ele não paga, né? E quando não paga, então, o governo fala: ok, então, você não vai pagar, alguém vai ter que pagar, então, esse negócio. Porque eu não posso ficar no prejuízo. A máquina tem que funcionar. Eles vão lá, sei lá, e penhoram um imóvel, sei É, lá, botam uma restrição e. aí que eles vão leiloar, então, essa propriedade, Hum. né. Então, fala: "A propriedade não é mais sua, agora a propriedade é minha", e aí o governo toma essa propriedade para ele, e aí o governo fala assim: "Galera", né, fala para os investidores, né, fala para quem quer comprar. Fala assim: "Olha, eu preciso vender essa propriedade, e essa propriedade ela vai ser vendida pelo valor da dívida. Então, o valor venal dela, né, o valor, aqui do appraiser que a gente fala é X, mas eu preciso vender essa propriedade pelo valor da dívida. E o governo ele não pode ficar com o valor excedente. Então, pela regra americana, o valor excedente vai para o antigo proprietário. Então, uma regra, uma conta fácil aqui para a gente entender. Vamos dizer que uma propriedade ela tinha $20.000 de dívida, mas essa propriedade muitas vezes ela está numa localização que vale seus 200.000. É super comum isso, essa disparidade. Você ter 20.000 de dívida e um valor de mercado de 200.000. É comum. Ah, e aí, visualizando isso, então, o governo fala: olha, tal dia, tal horário, nós vamos leiloar essa propriedade. Então, aí, esse leilão acontece então de forma online ou de forma presencial, e você vai e participa desse leilão e você pode arrematar essa propriedade, né? E a partir do preço da dívida. Óbvio que as melhores oportunidades não são arrematadas pelo valor da dívida. Existe uma briga grande, né, no mercado americano. Aqui a gente está falando de
não só de brasileiros operando nesse negócio, mas, óbvio, americanos operando nesse negócio, está falando de chineses operando nesse negócio. O próprio, os leilões online, principalmente, permite que qualquer pessoa possa participar desse processo, né? Tendo a devida instrução, ele pode participar. Mas Então, tem isso, assim, Jeff, só uma pergunta. sim, Tem assim, por exemplo, um teto, vamos supor, a casa vale 200 mil. O leilão, ele chega até 200 mil ou ele pode passar desse valor, ele pode dependendo dos passar. lances que foram ofertados? O céu é o limite, como se diz. Ah, entendi, Vai depender do apetite das entendi. pessoas que estão ali querendo comprar. É muito E aí comum, o que você inclusive, explicou agora, então assim, pro governo vai aos 20 mil, que é o devido, e o que passou disso é do proprietário, do antigo proprietário. do Exatamente. antigo É. proprietário, Então entendi. vamos colocar, sei lá, uma propriedade que vale 200 mil, ela foi arrematada por 130, por exemplo, mas o preço da dívida dela, o valor da dívida era 20 mil. Então essa diferença dos 20 mil para os 130, 110, vai direto para o antigo proprietário. Então ele sai muito bem ainda desse jogo, né? Ainda que ele deve, ele ainda sai com um cheque de 110 mil Então, 15 dias após o leilão. eu tinha uma percepção contrária, assim, uma falta de conhecimento. Eu pensei que o cara só levava o valor da dívida e o resto ele perdeu. Então não chega a ser tão injusto assim. Pensava isso. Não que ele vai sair com lucro, mas talvez ele perca menos do que eu Sim. estava imaginando. E aí, às vezes, o cara ele não tem o dinheiro para fazer um reparo que a casa precisa, para ele vender no valor de mercado, que ele Telhado poderia. que é caro, por exemplo. Telhado caro. E aí ele fala, cara, vou deixar ir pro leilão mesmo. Minha dívida tá pequena, tá 20 mil. Sei lá, vai que vende por mais de 100 aí, eu pego essa diferença. Mas eu saio com dinheiro, moro em qualquer lugar da cidade, sei lá, 5 anos de graça. E Na cabeça dele, né? ó, a cabeça do brasileiro já pensando. Minha casa vai ser penhorada, eu posso participar do leilão e Não comprar minha pode. casa? Não pode. Isso é Seria um uma bom das. negócio. Ele não Posso pode. colocar meu primo? Sim, pela lei americana você não pode. Não pode ter nenhum. A pessoa que comprou, né? Não pode ter nenhum tipo de relacionamento com o antigo proprietário. Nem de amizade, nem de Faz sentido. parentesco, nada. Mas não sabemos se existe ou não. Mas a regra do jogo diz que não pode, né? E quanto mais o antigo proprietário, né? Ele definitivamente não pode participar desse processo, ele está fora desse jogo. E aí, ok, ele prefere falar, meu, beleza, eu vou ganhar meu cheque aqui, sem fazer nada, 15 dias depois do leilão vai chegar na minha casa um cheque, e eu saio da casa e eu vou morar em qualquer lugar da cidade, né. A gente teve alguns casos que, assim, que a pessoa perdeu a casa, e ela falou: "Cara, beleza, tá tudo certo". 15 dias ele já estava fora da casa, e aí ele foi morar de aluguel. E o valor que ele ganha permite ele morar 5 anos de graça, né, entre aspas. Claro, ele perdeu a casa dele, mas a situação também que às vezes estava a casa dele não permitia ele vender a casa, então ele tinha um problema. Então, acaba que sendo bom para ele, não é o melhor dos mundos para ele, mas ok, ele resolve o problema dele, resolve o problema do governo e também é uma oportunidade que os investidores têm. E qual foi um caso que bate na sua mente quando eu te perguntar o seguinte: um caso que fez o investidor mais feliz? Caso que conseguiu comprar num valor bom e conseguiu vender no valor bom. Sim, Cite exemplos. sim, muito bom, muito bom. Então a gente tem alguns casos lá bem interessantes, né? Então a gente teve um caso que a dívida da propriedade era por volta assim de $20.000, mas de novo, né, existe toda uma briga, uma técnica para você comprar a propriedade. Essa propriedade mesmo ela foi vendida por $80.000. Então, 60 mil foi para o dono antigo, com foi comprado por 80 mil. Só que o valor dessa propriedade de mercado é 230 mil. E aí ele gastou, né, cerca aí dos seus $30.000, então faz a conta, 110 menos 230, esse é o resultado aí de lucro da operação, né. Entendi. E a gente está falando de Você está falando de 6 meses. líquido? Isso, Esse é o aí, valor. claro, a gente vai ter que colocar ganho de capital, 15% de ganho de capital, depois comissionamento para o realtor, e também, claro, mais também o nosso trabalho de consultoria, né. A Mas gente aí trabalha na não tem consultoria. nenhum investimento bancário que acabaria dando esse Não, retorno. nenhum, nenhum, nenhum. Mas é um excelente negócio, é uma excelente, oportunidade, né, especialmente para quem está no Brasil, para quem está aqui nos Estados Unidos, 1000%. Para quem, está no Brasil ainda, que quer dolarizar o patrimônio, melhor ainda, né.
Por quê, né? Você está dolarizando seu patrimônio, investindo em moeda forte e ainda tendo bons resultados aqui, né? Mas, claro, é uma modalidade que é necessário você ter uma empresa que sabe todos os detalhes desse processo. A gente está lidando com um processo jurídico. Então, é importante a gente lembrar. A gente tem que envolver o advogado na ponta. Existe pessoas, às vezes, que, não quero sair da casa, a casa é Tem que minha. desocupar a casa. Acontece, né? Aliás, é É, uma das isso é mesmo um estratégias. segmento que acontece aqui no Brasil, né? Você vai comprar Exatamente. uma casa em leilão pela Caixa Econômica, por exemplo, você pode se deparar com essa situação. E aqui tem muito mais regras ainda, pelo meu ponto de vista, que defende o inquilino que está sendo despejado, né? Então é uma Exatamente. dificuldade ainda maior. Eu não sei nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos, você não pagar aluguel, os caras põem pra rua. Sim. É. Diferente do Brasil. Ah, não, ele tem filho, vamos deixar ele na casa e quando ele puder, ele paga. E o proprietário vai tomando porrada, né? Uma das premissas Então, nossas é investir em estados republicanos. Por quê? Porque a gente gosta do Trump? é Não é isso. porque a gente gosta do Trump. Porque as regras dos estados republicanos, elas são favoráveis ao dono da propriedade. Então você tem o direito da propriedade muito bem ali escrito, Desenhado. desenhado, e que funciona. Então a gente não teve nenhum caso até hoje que demorou mais de 30 dias para a pessoa sair da casa. Até aqueles Muito bom. casos que a pessoa falou assim: olha, não vou sair, por exemplo, não quero nem conversar com vocês. A gente teve caso. Assim, não quero nem conversar com vocês. Ah, não sei lá quem que vocês são, não quero. Não, mas a gente agora é proprietário dessa propriedade. Agora, e aí? A gente não vai fazer como, né? Não quero nem conversar com vocês. Até nesses casos, demorou 30 dias. Puxa vida. E qual que é o investimento mínimo? Tem algo que, se você puder também mencionar como complemento dessa resposta? Sim. Você falou, é bom para o brasileiro que quer dolarizar. Aí bateu na minha cabeça. É bom para o brasileiro que quer dolarizar e aquele brasileiro que não quer o retorno imediato, porque ele quer dolarizar, ele quer manter um patrimônio em dólar. Perfeito. Uma vez que ele compra uma casa de investimento, teve um retorno bom, aí ele consegue fazer também um cash out, Isso mesmo. né? E fazer isso repetir o modelo, Isso, né? isso daí é fantástico, fantástico. Ah, já vou entrar nessa seara aí. Guarda essa daí Vou que guardar. essa daí é a cereja do bolo. Ah, mas ainda falando a respeito que o principal receio, né, das pessoas que fazem esse tipo de investimento é, tá, mas e aí? Você vai comprar propriedade e se existe problema de documentação? E se existe um problema para a pessoa sair da propriedade, né? Existe esses receios, o que é natural, principalmente nós que viemos do Brasil, a gente sabe como que é o modelo de negócio lá, como que as leis funcionam, quão burocrático são as coisas, tal. E como às vezes a regra não funciona do jeito que a gente quer. Mas aqui não, aqui a gente tem trabalhado em estados, então, republicanos, né? Essa é uma premissa muito importante, porque os estados democratas, em via de regra, favorece mais a pessoa que está morando do que mais o inquilino, a pessoa que está na casa, do que o dono da propriedade. Então, o direito da propriedade não é seu, é do cara que está lá. Então, nos estados republicanos não, isso é bem, sim, cravadinho a regra como funciona, né? E esse processo acontece assim, né, agora com toda essa experiência que a gente tem, acontece até de forma simples, né? Então existe todo o processo de documentação, tem que ter desembaraço de documentação, transferência do título da propriedade para o novo investidor. Também existe o que a gente chama aqui de title insurance, que é muito importante também mencionar que quando você compra uma propriedade, aqui você tem a segurança do título também. Você tem o seguro da propriedade contra danos naturais, cair o telhado, qualquer coisa que aconteça na casa, mas você também tem a segurança da escritura, vamos dizer assim. Então, qualquer problema antes que aconteça, qualquer problema que aconteceu com os antigos proprietários, para evitar que você assuma essa responsabilidade, então existe um seguro do título, que é o que a gente chama de title insurance. E essas propriedades também que a gente comercializa, todas elas já vêm com segurança do título, com seguro do título para o investidor, que seria o title insurance. Então isso Isso é garante importante. garante para o investidor que, ok, apesar de ser uma propriedade de leilão, que ela passou por um processo não convencional,
ela passou sim agora daqui para frente, olha, você é o dono e tudo que aconteceu para trás não importa. Não importa se o cara não pagou imposto, não importa se essa casa estava empenhorada, não importa se tem qualquer outra dívida ou qualquer outra pessoa que possa aparecer requerendo essa propriedade, não importa mais nada disso para nós. O que vale é daqui para frente e ainda assim que aconteça, sei lá, algum trabalho de às vezes o proprietário antigo trocou o telhado e não pagou a pessoa, colocou uma dívida, ainda que apareçam essas pessoas, é para isso que existe a segurança, o seguro do título que a gente chama aqui de title company, ela vai então se responsabilizar por qualquer dívida antiga dessa propriedade. Então é um negócio que, por isso que é importante saber o que está fazendo, porque senão você não segue vários dessas etapas necessárias e coloca o Uhum. investidor em uma roubada. Ele vai comprar uma propriedade, né, não é só o fato de comprar mais barato. Vai comprar mais barato, mas e aí, tá bom, e se tem uma dívida antiga? Se É. alguém vem querer alguma coisa lá? Então, esse tipo de coisa a gente segue justamente as regras. Outra coisa, a pessoa às vezes ela não mora na cidade aonde ela está fazendo o investimento. Quem me garante que essa propriedade então, ela não alguém não vai lá e vai tacar fogo na casa, o dono antigo da propriedade não vai tacar fogo na casa antes dele sair. Então, são passos que a gente já tem, que antes mesmo dele colocar o investimento, fazer o investimento dele, essa propriedade já está assegurada. Não só assegurada, mas já está com câmera, já está com alarme. Entendeu? A gente faz todo esse cuidado para garantir que o investidor não vai ter risco, né? Claro, todo o investimento envolve risco, mas eu vejo que é um risco de mercado. Não é um risco básico de, alguém tocou fogo na minha casa ou surgiu uma dívida. Risco de mercado. O que que eu digo que é É risco de dentro dos mercado? parâmetros que você está Parâmetro falando, normal é um de. risco conservador, né? Exatamente, é um parâmetro assim. É a mesma coisa se você fosse comprar uma casa aqui. Quem que garante que amanhã sua casa não vai valer menos? Ou quem garante que sua casa não vai valer mais? Então é um risco de um mercado imobiliário como qualquer outro, né? Esses são os riscos toleráveis que a gente tolera e passa para os investidores. Qualquer outro risco é mitigado, é feito toda uma due diligence que nós já falamos, né, que é uma auditoria para saber como está a condição dessa casa, como que está então a questão do título dela, dívidas atrás e a própria segurança do bem. Então, câmera, alarme, isso é básico, isso Uhum. que a gente faz dentro da ProEstate, né? E depois então, que é feito a aquisição, né, tudo isso faz parte, tudo isso que a gente falou até Essa agora é a é só operação do uma é negócio. só uma parte, né, é só 30% vamos dizer, das 3 fases que eu te falei, só falamos de aquisição. Depois então entra num período o quê? De limpeza da propriedade, entra depois num período de reparos da propriedade, né, colocar então avaliar a propriedade, avaliar o mercado que ela está, pra avaliar qual tipo de acabamento que a gente vai colocar lá, porque não adianta a gente pintar de verde a parede se lá naquela região ninguém gosta de verde. Então, é É, necessário exatamente. conhecer a região onde você está operando. Não só a região, às vezes a rua. Só para você ter ideia, é muito comum aqui nos Estados Unidos você ter alguns locais que essa rua, né, essa quadra aqui, por exemplo, uma propriedade vale 200 mil, nessa quadra aqui. Na quadra de trás vale 150. Fala assim, caramba, 50 mil a menos. É super comum. Porque às vezes naquela quadra lá, você tem sei lá, pessoas maus naquela região, tem um Uhum. índice de criminalidade maior naquela. Então, saber comprar bem, saber analisar onde estão essas propriedades, a quadra, ouvir a opinião de quem está na ponta, operando, é fundamental para comprar bem e não colocar o seu dinheiro num negócio, né, Furada, né? furado. Uhum. Então a gente já cansou E de ver casos como esse de outras empresas que, comprei a propriedade por 20, tá bom, mas que ótimo, você comprou por, mas aí, você vai vender por quanto? Ah, não, mas vale 100. Tá bom, me passa o endereço dessa. Assim, cara, eu não vale 100. Te mostro aqui, ó. Isso aqui vale 60 no máximo. Sim, no máximo estourando você conseguir 60. E aí já inviabilizou o negócio, porque era a margem que o cara tinha. E quando a gente olha essas 3 grandes fases que você falou, a gente está falando de quanto tempo do momento que falar, não sei, talvez você abra para os investidores e fala, olha gente, tem uma oportunidade aqui boa, aí o cara vai lá, e aí você já pode falar qual que é o investimento médio. Muito Aí o bom. cara vai lá e pum, tá aqui. Em quanto tempo essa pessoa espera em média para realizar ou
aí já parte lá para a repetição, né, do modelo. Sim. Em média, 6 meses a gente está falando do processo todo, tá? Pode ser que seja em 4, em 5, pode ser. A gente sempre fala que 6 meses é um valor, é um tempo assim bem conservador para que as coisas aconteçam naturalmente, tá? Ah, às vezes acontece menos? Acontece. Mas vai depender muito de como que foi a fluidez da coisa. Então pode ser, por exemplo, a gente compra hoje, às vezes pode ser que daqui a um mês a gente já consiga entrar dentro da propriedade. Existe casos. É uma exceção, mas existe. Né? Às vezes a propriedade ela já está desocupada, já comprou sem ninguém lá. Então existe uma possibilidade. Já se tem uma pessoa lá, e aí existe então uma negociação com essa pessoa. Pode ser que ela demore um mês para sair. Pode ser então que ela fala assim, não. Pode ser que ela fale, não, preciso de 15 dias. Já aconteceu com a gente. Não, preciso de 15 dias, estou saindo em 15. Aí chega a 20 dias, não saiu ainda. Falei, e aí? Vai sair ou não vai? Aí a gente, não vou sair, eu crio alguma disposição. Aí a gente tem que seguir um processo de retirada, que aí é 30 dias. Então, a gente sempre fala que essa primeira fase, 2 meses. Tá? Fase segura 2 meses. Depois que a gente entrou dentro da propriedade em si, mais 2 meses de reparos e depois mais 2 meses em média de venda, tá? Por que 2 meses? Então, isso vai depender muito também do mercado que a gente está operando. Nas regiões que nós temos as propriedades, essas casas estão sendo vendidas em média de 45 a 60. Pode ser que demore um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas essa é a média. Não é Mas 120 é um dias. prazo natural de um retorno de investimento, né? Se você pegar uma Aí, franquia, por exemplo, ela vai de 6 meses a 1 ano e meio, uma média. Então, o cara que está querendo realmente investir, ele olhar esses dois cenários, o cenário do leilão da compra de casas e o retorno dolarizado acaba sendo muito melhor. excelente, excelente. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Tanto o prazo quanto o próprio É retorno de negócio. investimento. É isso aí. Né? Se a gente É. sai pesquisando aqui, os fundos, S&P 500, Isso aí. esquece. Isso aí. Não chega nem perto do Não chega. retorno. A gente tem agora investidores, né? Compraram uma casa em dezembro, por exemplo. A gente está agora finalizando o processo de reforma. Acabando agora a reforma, né, vai dar aí maio, junho, tá vendendo. Então, justamente esse período de 6 meses, né? E é 2 meses que a gente coloca de reparos, mas às vezes a casa não precisa de 2 meses. Essa propriedade mesmo que eu estou falando, foram 30 dias de reparo. Vai dar 30 dias. Fazem 3 semanas, só que eles estão lá, vão concluir mais uma semana. E aí depois é colocar no mercado, né. E Ó, então essa é a segunda fase. Essa é a fase aí de que a gente coloca então, sempre cota com 3 diferentes empresas. A gente não tem o time nosso de reforma. E aí eu vou falar o porquê que a gente não tem o time nosso de reforma. Porque senão vai ficar uma coisa assim, onde a gente quer ganhar o dinheiro na reforma. A gente não quer colocar o dinheiro na reforma e como a gente trabalha com volume, eu não teria 20 equipes, por exemplo, para dar vazão em 20 casas ao mesmo tempo. Então, para mim é muito mais fácil colocar vários fornecedores para brigar entre eles, para entregar um melhor resultado para o investidor, do que eu ter o time meu e ser ali alguma coisa onde eu possa, sei lá, não, estou tendo algum benefício na reforma. Então a gente está buscando o quê? Retorno sobre o investimento do investidor. Então, o objetivo nosso é o menor valor possível na reforma. Quem que dita as regras olha, você vai pintar de verde, azul, esse acabamento, essa cor, é toda a nossa equipe. A gente E o dita a que regra do você. jogo como tem que acontecer e aí com isso a gente consegue, como a equipe não é nossa, a gente consegue várias obras ao mesmo tempo. Esse é um modelo que a gente criou para escalar mais facilmente, né? E é um assunto muito bacana, né? Se a gente ficar falando, a gente vai virar noite aqui, porque é um assunto de extrema. É muito interessante, porque Eu tô aqui com eu, vocês. Aqui particularmente, até sou leigo meia-noite nesse é dia. assunto Então, e me despertou muita curiosidade, isso é fato. É, o que que você deixa para quem está nos assistindo, que desperta o interesse nesse tipo de negócio e o que a Prestate, que é a sua empresa, poderia proporcionar para esses investidores, que principalmente que estão aqui no Brasil, interagir com essa situação para que concretize uma venda dessa forma. muito bom. Acho que E aqui você já pode até falar para a câmera da verdade, porque fica legal depois. Né?
Acho que principalmente, né, quantos detalhes aqui eu falei do processo que acontece, né? Então, não saber esses processos coloca as pessoas, assim, roubadas realmente. Então, é importante, saber que, assim, não é simples, mas é possível. E a gente é especializado nisso. Então, todas essas etapas do processo, a gente sabe executar muito bem. Tem um time, né, que executa isso muito bem. Não sou sozinho, a gente tem vários colaboradores lá, tem time em campo, em loco, olhando as obras, fazendo inspeção e dando um resultado, né? Então é fundamental, que o investidor ele entenda que, apesar do sentimento ser assim, eu vou comprar por X e vou vender por Y, apesar de ter crescer, vamos dizer assim, uma impressão de que, pô, que legal, é um excelente negócio. De fato é. Mas existe um trabalho gigante que a gente tem que fazer nos bastidores para que comece aqui e termine aqui com sucesso. Então, o principal recado é que a gente é especialista e a gente quer entregar o resultado para o investidor. Então, a gente recebe muitos convites das pessoas, né? Fala assim, eu também quero operar nesse mesmo negócio. Fique à vontade, por favor, que eu puder te ajudar, estou à disposição. Ah, mas às vezes as pessoas se concentram muito no fator da compra, né? Comprar muito bem. Comprar muito bem às vezes não significa muita coisa. Você pode, às vezes, comprar um abacaxi, como se diz, né? Comprar uma casa com uma documentação toda errada, não conseguir depois a segurança do título. Segurança do título não. Você imagina, você acha que um cartório, né, uma title company aqui nos Estados Unidos, ela vai assegurar uma casa que ela tá toda ferrada a documentação? Ela não vai fazer isso, ela não vai colocar o dela na reta, vamos dizer Uhum. assim. Então é fundamental ter conhecimento, saber operar nesse mercado. E nós temos essa expertise realmente para o investidor estar aqui e levar ele para o outro lado com resultado, né? Então, esse eu acho que é o principal receio. Conheço várias pessoas que, apesar de boas oportunidades, acabaram, às vezes, ficando com um imóvel totalmente, sabe, com problemas documentais, com problemas de. Não consegue tirar a pessoa lá de dentro porque não tem Ficou expertise, com o não consegue. abacaxi. Ficou com a abacaxi na mão. Eu tenho uma última pergunta. A última, eu prometo. Então, se eu tenho, sei lá, US$ 50.000 parado, esse é o suficiente, por exemplo, para eu investir? E se não for, eu consigo trazer outras pessoas comigo para investir, por exemplo, em uma única propriedade? Muito bom, excelente. É um excelente capital. É um excelente capital. Com esse capital já permite você fazer um investimento sozinho, mas também permite você fazer um investimento também coletivo. O que que eu quero dizer com isso? Às vezes você não precisa colocar os 50 mil de uma vez só. Você fala assim, eu quero testar a operação. Eu mais tenho na nossa carteira são investidores com US$ 10.000, por exemplo. E aí a gente cria um grupo. Esse grupo a gente não gosta de trabalhar com um grupo grande. Por quê? Existe todo um fator de documentação nisso tudo. Todos têm que assinar. Imagine 100 pessoas assinando. Isso traz um desconforto para o investidor. E deixa muito mais complexo Deixa também. complexo demais para a gente lidar com tudo isso. Então a gente gosta de seguir ali com um grupo, sabe, de 4, 5 investidores. Tá? Esse é assim, o máximo que a gente segue. Cada um vai entrar proporcionalmente com a sua cota. É criado uma LLC para isso, uma empresa, né, para isso. O imóvel fica em nome dessa LLC. Tá? Se o investidor ele entrar sozinho, o imóvel também fica no nome dele, não fica no nosso nome. Nós somos realmente uma empresa de consultoria, que vai tirar ele do A e vai levar ele para o B. O investidor está usando a nossa estrutura para ele ter os benefícios dessa operação. Hum. Esse é o grande X aí da nossa operação. E aí, então, e uma operação que já está montada. Então, tem time, tá treinado, sabe todos o passo a passo do negócio, né? Então, o investidor ele pode entrar parcialmente com valor ou com valor cheio. E cada oportunidade, então, vai ter um valor X, né? Que é compartilhado. E aí, então, falar, olha, né, isso aqui vai para esse investidor. A gente já sai alocando os investidores que a gente já passou por uma segunda fase de conversa, que eu vou falar mais ou menos o passo a passo, já passou por uma segunda fase de conversa. Aí, então, a gente aloca esse investidor nessa oportunidade, né? Como que a gente faz? Primeiro contato, a gente vai sentar, então, e aí, Daniel? Tal, a gente vai se apresentar, vou tentar entender, então, qual que é o seu benefício. Não, desculpa, não entender o seu benefício. Eu vou tentar entender o que que você está buscando. Então, olha,
tenho o sonho de comprar uma casa, eu tenho o sonho de ir para os Estados Unidos, eu tenho aqui, sei lá, quero formar minha filha na faculdade, por exemplo. Então vamos conversar, né? Ou você vai conversar comigo, ou você vai conversar com alguém da minha equipe. A gente vai conhecer, então, qual que é o seu cenário. Porque às vezes você vem com uma ideia e fala assim, olha, eu quero comprar uma propriedade para me vender. Mas às vezes, no fundo, a gente consegue entender de você que não é para você vender. Mas às vezes o benefício, às vezes, que você vai ter no aluguel é melhor do que um benefício de comprar e vender. Porque aqui nos Estados Unidos existe uma questão que a gente chama de ganho de capital, assim como tem no Brasil. Quando você compra uma propriedade, você vende essa propriedade, você tem que pagar ganho de capital. Às vezes, vale mais a pena você escalar o seu negócio comprando, colocando para alugar e aí fazendo um processo de retirada do seu capital dessa casa e alavancando numa outra propriedade. Processo de alavancagem que a gente diz, depois a gente pode falar sobre isso. Então a gente vai enxergar justamente o que é o melhor para você, né? Assim, não, o Daniel ele está buscando renda passiva, ele não está querendo comprar para vender. Então, às vezes, você vem com uma ideia de comprar para vender, mas você está buscando uma renda passiva. Eu falo, não, então não é esse o produto. Cada casa vai se encaixar em um perfil. Não adianta eu comprar uma casa, exemplo, sei lá, compramos por X, vamos vender por Y, mas a gente começou uma ideia pensando que era para vender, depois no meio do caminho mudou para alugar. A gente vai perder o jogo. A gente começa já logo no começo comprando, sabendo onde a gente vai ir. Não, eu quero para alugar. Então, essa propriedade tem o perfil para alugar. Nem todas as propriedades têm perfil para aluguel. O aluguel aqui nos Estados Unidos tem que render mais de 1% ao mês. Se render menos do que 1% ao mês, você está Prejuízo. fora, prejuízo. Você não escala, você está fora do mercado, está fora do jogo. Seu dinheiro ficou preso. E aí sim, vale a pena você vender. Não, eu quero para alugar. Então a gente tem propriedade de aluguel gerando 1,8% de aluguel. 1,5%. Por quê? Porque a gente, desde o começo, começou nessa oportunidade da forma correta. A gente já tinha uma estratégia no começo, falando, essa é para aluguel, essa é para venda, essa é para Airbnb. Até mesmo para o Airbnb. O Airbnb não funciona em qualquer localidade, ele funciona em localidades específicas. Então você já tem que começar o jogo do jeito certo. Então, essa primeira reunião a gente faz tudo isso. Entende primeiro quem que é o Daniel, quem que é o Leandro, o que você está buscando. Depois a gente segue então para uma segunda conversa. Uma segunda conversa, e aí então, olha, eu tenho X, eu tenho Y, esse é meu plano, essa é a minha expectativa. A gente sempre pergunta o que é um bom retorno para você, o que é um ruim retorno para você, né? Um retorno não positivo. Baseado nessas respostas, então, dessas duas primeiras conversas, o investidor decidindo seguir com o nosso trabalho de consultoria, aí a gente fala então, ok, beleza, então eu tenho essas propriedades aqui para você. Isso se o investidor decidir seguir o jogo, né? Falar, não, eu quero. Beleza. Então, e graças a Deus, Daniel, a gente não fica correndo atrás de cliente. Se o cliente fala assim, eu quero seguir, a gente segue. Se ele não está no momento dele, tá tudo certo também. Nada impede a gente conversar, a gente ser amigo e discutir de negócio, discutir oportunidade. Entendeu? Até porque a proposta sobre o ponto de vista de só financeiro, né? Se você olha o processo, os números, acaba fazendo sentido. Então, um cara que está sério em querer investir, ele entende desde o começo qual que é o benefício de tudo isso. Dada tantas oportunidades que tem nos Estados Unidos para investir, você só escolhe qual o seu risco. Isso aí. E para mim, a melhor forma de mitigar risco é escolher com quem você vai trabalhar. Total. Né? Jefferson, muito obrigado Isso aí. pela presença, pela aula, pela consultoria. Já Não, sem disposição. palavras. Inclusive, vai ficar um convite em aberto aqui para um próximo, para a gente poder falar sobre os créditos. Legal. E você vai dar uma Legal. outra aula para a gente aí. E não tem Nosso como falar de conteúdo, extrema crédito. importância. Não tem como a gente falar de crédito sem falar de estratégia de alavancagem. Eu E aí- gosto Aí a muito gente Essa eu incorpora quero o saber. assunto, é isso aí. de possibilidades. E aí voltando lá no começo, quando eu cheguei nos Estados Unidos, e aí que me fez total sentido. As pessoas sempre falavam real estate, crédito e sistema tributário. Essas estratégias elas estão todas ligadas, 100%. Linkados. Quando eu entendi o básico, porque eu não sou especialista, minha cabeça explodiu. Eu Isso aí. falei, isso aqui Isso aí. é uma isso aí. oportunidade de investir, fazer dinheiro, sem ter o dinheiro E pagar menos imposto. e pagar menos imposto. Nós vamos comprar uma para o MCO. Ó, Vambora. Fazer o teste.
Ó, Vambora. Thank you. Vambora. já temos alguém, eu tenho certeza que investiria junto, hein? Cujo bora. sobrenome é o mesmo que o seu. Vamos embora. Vamos embora. Beleza. À Vamos que disposição de vamos. vocês, Jeff, então me coloca à disposição aí do pessoal que está no Brasil, que quer dolarizar o patrimônio, enxerga que, né, o Brasil realmente não tem passado por um momento fácil. E um dado importante, né? 1% só dos brasileiros tem investimento fora do Brasil. Enquanto isso, os argentinos, o nosso vizinho ali, 25% dos argentinos têm investimento fora da Argentina. Já tem essa cultura É. de dolarizar o patrimônio. Então é a coragem. é assim, As pessoas, é mais quando do que descobrir, assim necessário, não dolarizar. E eu não estou falando dolarizar todo o patrimônio, a gente não está longe disso, mas você precisa ter na sua carteira de investimentos atrelados a dólar. E um dos investimentos é essa possibilidade aqui com a Pri-State, né? E aqui nós vamos cuidar de todo o processo, começo, meio e fim. Toda semana os investidores recebem, então, reports de como está o andamento da compra, como está o andamento da reforma, como está a questão da venda. A gente sempre fala assim que nós, né, eu lá como CEO da empresa, eu tenho sempre uma missão ali. Eu falo assim, a gente não pode deixar o investidor fazer perguntas, mas é no sentido de que quando o investidor está perguntando, significa que a gente não deixou claro para ele como é as coisas. Então a gente lota ele de informação, deixa ele assim bem confortável com o processo, transparência, e ele fica muito tranquilo, né, em fazer o investimento, e a gente está à disposição. Então, para o pessoal que está no Brasil, dolarizar é muito importante. Para o pessoal que está aqui, é uma excelente forma também de crescimento de patrimônio, para você comprar sua casa, para você ter outras rendas que não seja só o seu trabalho que você já está acostumado. É assim, mais do que necessário. E a gente está à disposição para ajudar vocês. Vamos conversar, tomar um café e explorar todas as oportunidades que a América tem. Isso aí. show de bola. Tá bom? Parabéns pelo trabalho. Mais uma vez, obrigado pela presença. A gente estendeu até um pouquinho hoje por causa do tipo do assunto. E espero te receber novamente aí, porque todo mundo que nos acompanha, tenho certeza que vai pedir teu contato aí. Vamos lá, vamos lá. Tá bom? Beleza. Gente, valeu, obrigado. Quem quiser entrar em contato com o Jefferson, vai estar todos os dados aqui, o Instagram, o website, ou manda mensagem direto pra gente, ou manda direto para ele. Se chegar pra gente vai encaminhar para ele, não tem problema nenhum. E a gente se vê na próxima semana com um novo episódio do Chegando em Orlando. Valeu, obrigado, gente. Valeu, boa noite, pessoal. Tchau, Obrigado, gente. obrigado, Abraço. Pio.